Olá, meu amigo concursando, minha amiga concursanda, tudo bem com vocês? Estamos chegando aí na reta final da nossa preparação para o concurso da Polícia Federal. E hoje, dando continuidade ao nosso módulo Legislação Penal Especial, hoje veremos uma parte da legislação especial prevista aí especificamente para o seu concurso. É a Lei 10.446 de 2002. Nós combinamos na aula passada que concluiríamos a parte criminal nessa legislação especial e ficaríamos aí por ver logo ao final do nosso curso a legislação especial específica aí, na verdade, para o concurso da PF. Hoje veremos a Lei 10.446 e depois veremos as outras duas leis que falam sobre a manipulação aí de produtos químicos e também aí sobre a fiscalização da vigilância privada. Então fica aí duas leis para tratarmos na próxima aula. Bom, hoje, analisando essa Lei 10.446, eu já estou partindo do princípio de que você já tem em mente o artigo 144 da Constituição Federal. Não quero nem pensar que você ainda não tenha decorado esse artigo. Por quê? Esse artigo ele versa sobre a segurança pública na Constituição. E lá nós temos para que se destina a Polícia Federal e demais órgãos aí que compõem a segurança pública do país. O detalhe é que, nesse dispositivo do artigo 144, entre ali os órgãos que fazem parte da segurança pública, não é mencionado o município. Então o município ficou de fora daqueles órgãos, embora no parágrafo 8º é mencionado que os municípios podem constituir as suas guardas municipais, tá? Para proteger o patrimônio aí municipal. Cuidado com essa informação. Bom, essa Lei 10.446, ela vai trabalhar justamente com as atribuições da Polícia Federal no tocante a alguns aspectos que fogem da competência da Justiça Federal. Então, eu acredito que você deva fazer uma comparação entre o artigo 109 da Constituição com o artigo 1º dessa Lei 10.446. Por quê? Você não pode confundir a competência da Justiça Federal com a atribuição da Polícia Federal. Uma coisa não tem assim, seria em tese uma coisa vinculada à outra, mas você perceberá, estudando essa Lei 10.446, que nem sempre coincide o bem jurídico protegido em que teríamos competência da Justiça Federal com a investigação pela Polícia Federal. Então nós veremos hoje que é possível a Polícia Federal investigar, inclusive, contravenção penal. E você já sabe que a Justiça Federal não julga contravenção, salvo aquela hipótese do foro por prerrogativa de função. Aí você já sabe, se essa pessoa que tem essa prerrogativa comete aí, por exemplo, uma contravenção penal, por lógico, competente será aí a Justiça Federal, se ela tiver esse foro aí garantido ser julgado pela Justiça Federal. É a única hipótese que teríamos uma contravenção penal julgada pela Justiça Federal. Isso não isola a possibilidade, como veremos, da Polícia Federal investigar esse tipo de delito, tá? Esse tipo de, ou melhor, infração penal. Bom, pois bem, começando já pelo artigo 1º dessa lei. O artigo 1º da Lei 10.446 fala o seguinte: na forma do inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 144 da Constituição, então esse artigo 144 ele faz menção a isso. Ele traz ali a destinação da Polícia Federal, que você verá que compete ali o combate ao tráfico de drogas, aquela coisa toda, e mais algumas peculiaridades de acordo com lei. De acordo com a lei específica, a Polícia Federal terá aí outras atribuições. Bom, então esse artigo 144 faz menção dessa lei aí 10.446. Lógico que essa lei 10.446 não estará escrita lá na Constituição. A Constituição fala lei, e o legislador acabou aí criando esse dispositivo. Quando houver repercussão interestadual ou internacional que exija repressão uniforme, poderá o Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça, sem prejuízo da responsabilidade dos órgãos de segurança pública, arrolados no artigo 144 da Constituição Federal, em especial das polícias militares e civis. A ideia aqui, nesse artigo 1º, é justamente trabalhar com aquela hipótese de
ação conjunta. O fato da Polícia Federal estar ali investigando um crime que tem essa repercussão interestadual ou internacional, necessitando assim de uma repressão uniforme, isso não isola a possibilidade da Polícia Militar e da Polícia Civil também fazerem parte dessa investigação. Tá? Uma coisa, como nós já dissemos, aliás, você já percebeu também na mídia que é comum um tipo de ação em conjunto. Vira e mexe, você verá aí órgãos de segurança pública, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, a Polícia Civil, as polícias militares, todas elas inseridas em uma ação conjunta, visando aí o combate do crime organizado, por exemplo. Tá? Então, o fato da Polícia Federal está inserida nessa investigação, isso não traz prejuízo para a investigação das polícias militares e civis. Embora, tecnicamente falando, a polícia militar não trabalharia com investigação, mas em alguns estados isso acontece. Nós temos o serviço reservado da polícia militar, permitindo-se então essa possibilidade de investigação. Bom, especial das polícias militares civil, né, militar e civil aí dos estados, proceder na investigação, dentre outras, das seguintes infrações penais. Bom, esse artigo 1º fala o seguinte: temos aqui um rol de infrações penais, mas essa palavrinha aqui, dentre outras, possibilita que a Polícia Federal investigue outras hipóteses não previstas nesse rol. Então, você já sabe, né, utilizando a técnica aí legislativa, que nós temos um rol não taxativo, apenas um rol aí exemplificativo. O primeiro crime aí previsto, a primeira infração penal prevista é o sequestro, cárcere privado e extorsão mediante sequestro. Artigos 148 e 159 do Código Penal. Bom, você tem que ter em mente que, além desses crimes previstos nesse artigo primeiro da Lei 10.446, nós temos que ter aí aquela condição: repressão uniforme, repercussão interestadual ou internacional. Caso contrário, a Polícia Federal não poderá investigar. Tá? Aliás, veremos depois que tivemos no último concurso para agente da Polícia Federal uma questão que abordou justamente esse entendimento aqui. Nós veremos depois, né? Vamos comentar sobre essa questão que foi cobrada aí no último concurso, que trabalhamos justamente com essa ideia de repressão uniforme, em que uma quadrilha ela atuava em mais de um estado e foi deixado bem claro no enunciado que a União não tinha interesse naquela investigação, mas mesmo assim a Polícia Federal pôde investigar de acordo aí com a necessidade de uma repressão uniforme, tendo aí em vista essa repercussão interestadual ou internacional. Então, o primeiro crime aí a ser observado é o sequestro, cárcere privado e extorsão mediante sequestro. Já são 3 crimes, né? Artigo aí, 2 crimes, 148 e 159 do Código Penal. Se o agente foi impelido por motivação política ou quando praticado em razão da função pública exercida pela vítima. Aí você pode perguntar, então, Fábio, não é qualquer tipo de sequestro, não é qualquer tipo de extorsão mediante o sequestro que eu vou ter aí a investigação na Polícia Federal, ainda que eu tenha uma quadrilha que foi ali organizada em vários estados, isso por si só não garante essa investigação? Não, eu tenho que ter a motivação, eu tenho que ter o dolo específico, eu tenho que ter um especial fim de agir. Essa aqui é a ideia. Então, qual que é a finalidade específica desse grupo, né? Sequestro, cárcere privado e extorsão mediante sequestro, desde que motivados por política ou quando praticado em razão da função pública exercida pela vítima. Veremos aqui alguns exemplos disso aqui, tá? Formação de cartel. Incisos 1, letra A, 2 e 3 e 7º do artigo 4º da Lei 8.137. Essa lei aqui trabalha com justamente crimes contra a ordem econômica e tributária. Então também a formação de cartel exige uma repressão uniforme. Por isso, permite-se que a Polícia Federal também investigue esse tipo de delito. Outro,
relativas à violação a direitos humanos, que a República Federativa do Brasil se comprometeu a reprimir em decorrência de tratados internacionais de que seja parte. Outro, furto, roubo e receptação de cargas, inclusive bens e valores transportadas em operação interestadual ou internacional, quando houver indícios da atuação de quadrilha ou bando em mais de um estado da federação. É justamente esse dispositivo cobrado no último concurso. Creio eu que isso não fará mais parte de uma questão discursiva. Talvez caia aí na parte objetiva. Esse dispositivo, né? Agora, outros incisos aí poderão cair também na parte discursiva da sua avaliação. Parágrafo único. Atendidos os pressupostos do caput, o Departamento de Polícia Federal procederá à apuração de outros casos, desde que tal providência seja autorizada ou determinada pelo Ministro de Estado da Justiça. Eu disse a vocês agora há pouco que esse rol aqui era um rol exemplificativo. Não isolaria outras hipóteses, mas para a Polícia Federal investigar outras hipóteses, nós precisamos aí dessa autorização ou determinação do Ministro de Estado da Justiça. Caso contrário, não seria possível, então, essa investigação. Bom, então questão de concurso. Nós vamos analisar depois, pontualmente, cada um dos incisos, tá? Agora, eu preciso te perguntar, bom, eu estou falando de Departamento de Polícia Federal. O que é esse departamento? O Departamento da Polícia Federal é um órgão subordinado ao Ministério da Justiça, né? É um órgão subordinado ao Ministério da Justiça, cuja função é, de acordo com a Constituição Federal, exercer a segurança pública, está lá inserido no capítulo da segurança pública, para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, tá? Então, segurança pública é um órgão, né, subordinado ao Ministério da Justiça, que trabalha com segurança pública. Tem também ali a atribuição de ser a Polícia Judiciária da União. Então, em tese, sempre que tivermos aí a competência da Justiça Federal, ou melhor, quando tivermos interesse da União em tratar daquele assunto, a Polícia Federal teria aí essa atribuição de investigação. Agora, qual é a finalidade dessa lei que estamos estudando? Para que serve essa lei 10.446? Essa lei, ela serve para disciplinar quais são as infrações penais que demandam repressão uniforme em cenário de repercussão abrangente. Então essa lei aqui ela vai tratar justamente das hipóteses que permitem a Polícia Federal investigar. Normalmente seria atribuição da Polícia Estadual, mas como precisamos de uma repressão uniforme, porque há um interesse nacional ali envolvido, nós poderemos aí atribuir podemos inserir a Polícia Federal nessa atribuição. Agora, o Departamento de Polícia Federal atuará nas infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exijam repressão uniforme, ainda que sejam de competência da Justiça Estadual. Isso aqui é importante. Embora a competência para julgar aquele determinado crime seja da Justiça Estadual, como eu já disse no início, isso não proíbe, isso não isola a possibilidade da Polícia Federal investigar, tá? Então cuidado com isso. Não confundam a competência da Justiça Federal, ou melhor, não vinculem a competência da Justiça Federal com a atribuição da Polícia Federal. São coisas distintas, tá? Outra questão. Essa lei, ela prevê hipóteses de contravenções penais? Essa lei 10.446, ela prevê hipóteses de contravenções penais? Nós já vimos que não, tá? Não há previsão. Uma vez que há previsão apenas para crimes. Então essa lei, ela não trata de contravenção penal, somente de crimes. Mas, Fábio, então quer dizer que a Polícia Federal não pode investigar uma contravenção? Eu já disse a você que pode. Por quê? Lá na Constituição Federal há essa previsão, que a Polícia Federal poderá aí, nós veremos depois, logo no finalzinho, outras atribuições. Por exemplo, você já sabe que o jogo do bicho, por enquanto, é uma contravenção penal. Não é assim? Bom, essa contravenção penal, e aliás, você já viu aí,
analisando essas cachoeiras que vem acontecendo aí, né, de denúncias, né, você já percebeu que a Polícia Federal também está ali inserida nessas investigações. Então isso é plenamente possível. Embora a Justiça Federal não tenha competência para julgar contravenção penal, com exceção daquela hipótese do foro por prerrogativa de função já mencionado, a Polícia Federal pode investigar. Então a Polícia Federal investigaria e a Justiça Estadual julgaria, né? Julga, no caso de contravenção penal. Agora, para avaliar o grau de influência gerado pelo delito, conforme já mencionamos, torna-se conveniente associar o desenvolvimento dos atos executórios e a consumação da infração penal, que precisam espalhar-se por mais de um local. A comoção provocada em sociedade. Bom, então para que a gente possa, torna-se necessário associar o desenvolvimento dos atos executórios e a consumação da infração penal. Como se desenvolveu e onde consumou-se aí os delitos aqui previstos. Por quê? É necessário que se espalhem por mais de um local. Não pode ficar ali isolado em apenas de um estado, por exemplo. Nós precisamos que tenha aí essa repercussão interestadual ou internacional. Caso contrário, a Polícia Federal não poderia investigar. Tá? Atribuições da Polícia Federal. Veremos aqui agora, pontualmente, cada um dos incisos previstos nesse artigo 1º da Lei 10.446. O primeiro, como já vimos, sequestro, cárcere privado e extorsão mediante sequestro, desde que por motivação política ou quando praticado em razão da função pública exercida pela vítima. Me dê um exemplo aí. Por exemplo, sequestro de uma autoridade no Rio de Janeiro, inserida em cativeiro no Paraná. Esse exemplo aqui é trazido pelo professor Nutti. Ele menciona, bom, se eu tiver lá um sequestro de uma autoridade lá no Rio de Janeiro, mas o cativeiro dessa autoridade pública estiver lá no Paraná, opa, eu já tenho a condição. Eu já tenho ali 2 estados envolvidos. Nesse caso, a Polícia Federal poderá aí inserir, iniciar aí essa investigação, tá? Então, eu tenho que ter ali o sequestro, cárcere privado ou uma extorsão mediante sequestro, motivado por política ou desde que foi feita foi praticado esse crime, levando-se em consideração a razão, a função pública da vítima. Eu tendo esses 2 pressupostos, então, eu poderia aí ter a investigação pela Polícia Federal. O professor Nutti, ele lembra que essa lei não fez referência ao artigo 20 da Lei 7.170. Que lei é essa? Essa lei aqui trata justamente da segurança, né? Da segurança nacional. Crimes políticos estão previstos aqui. Para ele, trata-se de terrorismo. Bom, para o professor Nutti, então, esse artigo 20, que trabalha justamente com essa hipótese aí de sequestro do artigo 20, seria um ato de terrorismo e não aí de um ato político, tá? Então, por isso, ele fala que a lei não fez referência a esse artigo 20. Pois o agente, ele age aqui para demonstrar o seu inconformismo político ou obtenção de fundos ilegais para agir contra o Estado. Então, o agente, nessa hipótese, ele age para demonstrar o seu inconformismo político ou obtenção de fundos ilegais para agir contra o Estado. E aqui no artigo 20, a ideia seria apenas de terrorismo, tá? Então, é crime contra a segurança nacional e não aí, de acordo com o professor Nutti, o crime aí previsto nas hipóteses aqui do inciso 1º do artigo 1º, né, inciso 1 do artigo 1º da Lei 10.446. Bom, perceba que o sequestro ou o cárcere somente com motivação política não é suficiente para transformar esse crime em político, pois exige também o objetivo político, tá? A ser atingido, bem como a lesão aos bens jurídicos mencionados no artigo 1º. Quais são esses bens jurídicos lesionados previstos lá no artigo 1º? Primeiro, a integridade territorial e a soberania nacional. Segundo, o regime representativo e democrático,
a federação e o Estado de Direito. E terceiro, a pessoa dos chefes dos poderes da União. Então, como visto, a motivação política por si só não teria aí o condão, né, de trazer, de configurar esse crime como crime político, porque além dessa motivação política, temos que ter também o objetivo político, tá? Que fica aí repercutido, melhor, que fica aí representado com o ataque à integridade territorial, à soberania nacional, o regime representativo e democrático, né, o atentado aí contra a federação e também contra pessoas dos chefes dos poderes da União. Exemplo disso é sequestrando aí o presidente da República, a presidente da República, o presidente aí do Supremo Tribunal Federal e assim por diante, tá? Outro crime, formação de cartel. Formação de cartel, artigo 4º da Lei 8.137. Cuida-se de crime contra a ordem econômica, a busca de domínio, né, de domínio sobre o mercado, mediante o ajuste de empresários, abusando do poder econômico e eliminando a concorrência. Note que o consumidor, né, aqui nessa hipótese, terá seu direito de escolha restringido. Acontece que os empresários, as pessoas envolvidas naquele comércio, naquele mercado, eles se unem e estabelecem um valor X. E ninguém, né, de acordo com essa convenção entre eles, poderia aumentar ou diminuir aquele valor. Até que aumentar poderia, né, mas diminuir jamais. Isso tira do consumidor aquele direito de escolha. Né? Por quê? Já que todos os valores são iguais, tanto faz comprar em um ou outro. Então isso constitui aí a formação de cartel. Isso é muito comum, foi comum há época atrás, e hoje também não é tão diferente assim, com o combustível. Você vê, né, de um posto de gasolina para outro que a diferença de valor é muito pequena. Tá? E de repente poderia configurar aí essa formação aí de cartel. É justamente um crime que tira de nós consumidores essa possibilidade de escolher entre o menor preço. Atenção! Caso a atividade se restrinja a um único estado ou a municípios de um único estado, não se aplica esse dispositivo. Por quê? A competência será da Justiça Estadual. Bom, ou melhor, né? Eu já disse a vocês que, além de termos a incidência dos crimes aqui previstos, nós precisamos ter a repercussão internacional ou interestadual. O crime praticado não pode ficar fechado em um único local, não pode ficar restrito a um único estado, ou ainda que tenha aí vários municípios dentro desse mesmo estado. Eu tenho que ter pelo menos 2 estados envolvidos para que eu tenha aí a possibilidade de investigação pela Polícia Federal para esses crimes. Agora, esse dispositivo aqui, ele é de competência da Justiça Estadual, tá? E isso não implica, como já disse, né, não isola a possibilidade da Polícia Federal investigar. Então, tome cuidado com isso. Se essa formação de cartel ou qualquer outro crime previsto aqui estiver preso apenas em um único estado, ou menciona-se na questão vários municípios de um único estado, você deve se lembrar que eu não aplicaria aqui essa atribuição da Polícia Federal para investigação, embora a competência aí também seja da Justiça Estadual, tá? Bom, hipóteses relativas à violação a direitos humanos, que a República Federativa do Brasil se comprometeu a reprimir em decorrência de tratados internacionais de que seja parte. Nós já sabemos que hoje tratados internacionais que versem sobre direitos humanos, que tenham ali aprovação por quórum semelhante ou idêntico às emendas constitucionais, têm um tratamento, né, de Constituição, tem um tratamento de norma constitucional. Bom, essa emenda 45, ela trouxe também um outro dispositivo. Ela trouxe o deslocamento de competência, de acordo com o artigo 109, parágrafo 5º da Constituição. Esse deslocamento, ele só pode ocorrer quando realmente houver grave violação de direitos humanos de caráter coletivo. Exemplo de um
de uma hipótese dessa é o massacre. Mas, Fábio, eu não sei muito bem o que é o deslocamento de competência. A regra é a seguinte: imagine você que nós tenhamos lá um crime praticado, aí, ou melhor, uma violação de algum direito humano, de algum dos direitos humanos. E passou-se aí a justiça estadual a julgar esse fato. Essa emenda 45 permitiu que esse julgado, ou melhor, esse processo saia da esfera estadual e vá lá para a justiça federal, tá? Essa aqui seria a ideia. Mas isso, para que nós tenhamos aí essa repercussão, para incidir essa investigação pela Polícia Federal, eu preciso ter uma violação de direitos humanos de forma grave, né? E não pode ficar ali restrita a um único local, como já vimos. Temos que ter aí, né, na verdade, o interesse coletivo, um caráter coletivo. Caso contrário, não poderíamos aplicar aí essa atribuição. Outro crime: furto, roubo ou receptação de cargas, inclusive bens e valores transportados em operação interestadual ou internacional, quando houver indícios da atuação de quadrilha ou bando em mais de um estado da federação. Foi justamente esse dispositivo aqui que foi cobrado no último concurso para agente da Polícia Federal. Cuidado! Não abrange milícia privada ou outras organizações criminosas. Imagine você, nós já estudamos aqui essa lei de organizações criminosas, vimos a inserção aí da milícia, né? A milícia privada, aí, melhor, a lei não fala da milícia privada, mas nós já mencionamos que poderia fazer parte de uma outra organização criminosa. Pois bem, essa lei 10.446 menciona apenas quadrilha ou bando em mais de um estado da federação. Então, se você me perguntar, Fábio, se for uma milícia privada ou uma outra organização criminosa, eu poderia aplicar aí esse dispositivo? Nesse caso não, tá? Porque você estaria ferindo aí o princípio do quê? Da legalidade. Não há previsão legal para isso. Lógico, eu não posso contemplar outras hipóteses não previstas pela lei. Agora, se tiver uma quadrilha ou bando, eu posso aí abranger, eu posso inserir a Polícia Federal a investigar esse delito. Bom, qual foi a questão então cobrada no último concurso que eu mencionei? Justamente essa daqui, ó. O Departamento de Polícia Civil do Estado de São Paulo vem investigando os crimes cometidos por 3 pessoas, maiores e capazes, que atuam no roubo de cargas transportadas em operações interestaduais nos estados de São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Olha o detalhe, por 3 pessoas, maiores e capazes. Tivemos aqui 3 estados, mas o detalhe é 3 pessoas. Bom, as empresas transportadoras afetadas pelas ações dos criminosos são totalmente privadas, ou seja, não possuem participação financeira de nenhum ente da federação, não havendo, por esse motivo, em decorrência desses delitos, prejuízo patrimonial direto à União. Qual que foi a ideia aqui da banca? Eles quiseram deixar bem claro que as empresas envolvidas eram somente empresas privadas. Não tinha, então, interesse nenhum da União. Não tinha nenhuma participação aí patrimonial, ou melhor, não teríamos aí algum atentado contra, né, a União. Tá? Não foi ali nenhum órgão da União, não foi ali nenhuma pessoa jurídica de interesse, nenhuma pessoa jurídica ali da administração pública direta ou indireta, enfim, nós só tínhamos pessoas jurídicas de direito privado, né? Nenhuma de direito público ali. Bom, em operação destinada a prender em flagrante os criminosos, apenas um deles foi preso. Lembre-se, tínhamos 3 indivíduos e apenas um foi preso. No momento da prisão, ele ofereceu ao chefe da equipe policial R$100 mil para que fosse informalmente libertado. A proposta não foi aceita e a prisão do criminoso foi efetuada de acordo com as formalidades legais. Perceberam?
temos um crime praticado por 3 pessoas. Você já sabe que quadrilha ou bando, para que eu tenha o crime de formação de quadrilha ou bando, eu preciso de, no mínimo, mais de 3 pessoas. Ou seja, tenho que ter 4 pessoas. Com 3 pessoas, não configura o quê? Quadrilha. Bom, continuando aqui. Com base na situação hipotética apresentada, redija um texto dissertativo que responda necessariamente e de maneira fundamentada aos seguintes questionamentos. Aí o que a banca perguntou? Bom, havendo uma necessidade de repressão uniforme dos crimes acima mencionados, poderá o Departamento de Polícia Federal investigar os delitos contra o patrimônio, né? No caso aqui, roubos. Bom, você acabou de ver que o inciso que acabamos de ler faz a menção aí de quadrilha ou bando. Se fosse lá uma outra organização criminosa, uma associação, poderíamos aplicar, mas a lei fala quadrilha ou bando. Então, nessa hipótese aqui, na sua dissertação, você tinha que deixar claro que, embora o crime seja de competência da Justiça Estadual, isso permitiria à Polícia Federal investigar os fatos, desde que cometidos por quadrilha ou bando, o que não foi a hipótese, tá? Outra pergunta. Na situação considerada, a proposta feita pelo criminoso ao chefe da equipe policial configurou crime contra a administração pública. Em caso afirmativo, especifique o delito. Esse crime aqui, você estuda no Código Penal, na parte especial, nos crimes funcionais. Crimes cometidos por funcionário. Desculpa, nós temos 2 situações. Temos crimes funcionais, né? Temos a corrupção passiva, em que um funcionário público ele recebe dinheiro para deixar de fazer alguma coisa, e em contrapartida, aquele que oferta esse dinheiro, ele acaba respondendo por corrupção ativa. Bom, nesse caso aqui, nós teríamos um crime praticado contra a administração, mas por pessoa particular. Não foi o funcionário público que cometeu o delito, tá? Então, houve aqui um crime? Houve. O particular ofereceu dinheiro ao servidor público e, para deixar de fazer a sua atribuição, ele realmente cometeu um crime de corrupção ativa. Então, bastava mencionar aqui que houve aqui um crime contra a administração pública, corrupção ativa, né? Especificando aqui esse crime, que seria, então, essa corrupção ativa. Então, perceba que, por faltar mais uma pessoa, eu não poderia atribuir a responsabilidade, ou melhor, essa investigação, embora eu tivesse aqui 3 estados envolvidos. Faltou uma condição, né? Faltou essa condição aí de justamente termos a quadrilha ou bando, o que não foi a hipótese. Tínhamos apenas 3 pessoas, tá? Então bastava mencionar aí na sua dissertação que poderia a Polícia Federal investigar desde que tivéssemos a participação de 4 indivíduos, o que não foi a hipótese. Bom, atendidos os pressupostos do caput, o Departamento de Polícia Federal procederá à apuração de outros casos, desde que tal providência seja autorizada, como já vimos, ou determinada pelo Ministro de Estado da Justiça. Nós vimos aqui alguns crimes em que a Polícia Federal investiga. Eu já disse também que isso não isola outras hipóteses, desde que tenhamos aí uma determinação ou autorização pelo Ministro de Estado da Justiça. Agora, apuração de outros crimes. Cabe também à Polícia Federal investigar tudo o que se relaciona aos crimes que envolvem o Instituto Nacional de Segurança Social. Possui um departamento constituído de delegados e investigadores para investigar, quando solicitada, os desvios de verbas públicas. Também apura crimes contra, ou melhor, crimes como sonegação de imposto, imposto de renda, compras sem notas fiscais ou com notas falsas e importações ilegais. Há também em Brasília um departamento especial com técnicos e especialistas que podem identificar as notas de dinheiro falsas. Essas informações aqui foram colhidas da obra do professor Ricardo Andreucci. Tá? O Departamento de Polícia Federal também faz operações para combater jogos ilegais, contravenção penal. E aqui, né, é justamente aqui esse ponto que eu quero que você tenha cuidado.
embora a Justiça Federal não tenha competência para julgar contravenção penal, com exceção do foro por prerrogativo, como já mencionamos, exemplo, um juiz federal praticou lá uma contravenção penal. Quem julga esse juiz? TRF. Então, nesse caso aqui, teríamos um foro por prerrogativa a ser observado, tá? Então, contravenção penal, a Polícia Federal pode investigar. Eu não sei, eu apostaria alguma coisa nesse sentido aqui na sua prova, tá? Cuidado com esse dispositivo aqui. Outras atribuições da Polícia Federal: prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Isso aqui já está na Constituição, tá? Nós temos também lá algumas previsões em que a Polícia Federal se destina, e uma delas é justamente o combate ao tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Também deve aí trabalhar com o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. A Polícia Federal também exerce as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Exerce também, com exclusividade, as funções de Polícia Judiciária da União. Controla as adoções internacionais. Controla também as empresas que trabalham com produtos químicos. Isso aqui nós vamos trabalhar e nós vamos analisar na aula que vem. Justamente uma lei que trata sobre isso aqui, tá? Produtos químicos e dar a elas a licença de funcionamento. Também controla a segurança privada, também matéria da nossa próxima aula. Outra atribuição é emitir passaportes. E atua também em conjunto com o Exército na fiscalização ambiental das unidades de conservação e reservas indígenas, dentre outras atribuições. Então, mais uma vez, eu vou reforçar a você, não deixe de ler esse artigo 144. Se eu fosse você, eu transcreveria integralmente esse artigo 144, também o artigo 1º da Lei 10.446 e colocaria no box do seu banheiro, ou no seu espelho, ou no seu armário, para que você passe os olhos ali todos os dias, na hora que for mexer na sobrancelha, né, for mexer no cabelo, enfim. Você tem que ter aí esses dois dispositivos decorados. Vale a pena também colocar aí o artigo 109 da Constituição, que trabalha com a competência da Justiça Federal. É bom sempre você estudar no tocante aí à atribuição da Polícia Federal com esses 3 artigos em mente. Você vai ter que decorar isso aí, tá? Bom, sobre essa Lei 10.446, é justamente isso que eu queria tratar com vocês. Eu já tinha antecipado que essa lei era bastante curta, né? Não teríamos muito o que falar sobre ela. Mas eu apostaria justamente aí numa questão relacionada com contravenção e essa possibilidade da Polícia Federal investigar. Principalmente pelos últimos escândalos aí envolvendo contravenção penal. Fica meu contato, mais uma vez aí a vocês, professor Fábio Marques, 2006, @gmail. Estamos também no Facebook, Fábio Marques 2006. O blog Yurayuris, blogspot.com.br, onde você vai conseguir colher ali algum material interessante para a sua preparação. No mais, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.